Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje com a Isabel Veloso, uma influenciadora de 18 anos que comoveu todo o Brasil no início do ano, quando ela compartilhou nas redes sociais que vive com um câncer terminal e vem compartilhando um pouco do seu tratamento, do seu dia a dia aí nas redes sociais. A Isabel é estudante de psicologia, estava estudando psicologia até receber o diagnóstico de que o câncer que ela tem não tem mais tratamento, né? Então, eu queria agradecer, Isabel, por você ter aceitado o nosso convite, por ter topado essa conversa e falar um pouquinho mais sobre o seu dia a dia, sobre o seu diagnóstico e a sua rotina. Muito obrigada. Eu que agradeço, o prazer é meu de estar aqui. Eu queria que você começasse falando um pouco como que, né, quando foi o seu primeiro diagnóstico de câncer? Com quantos anos você descobriu? Eu descobri quando eu tinha 15 anos que eu tive meu primeiro diagnóstico do linfoma. Certo, é o linfoma de Hodgkin, né? Como Isso. que é mais ou menos assim, caracterizado esse tipo de câncer? Ele é um câncer que tem uma faixa etária de desenvolver entre recém-adolescentes, ali pela faixa etária dos 13 anos, começa a desenvoltura da doença, prevalece até os 20 e depois ele só retorna a ter, assim, na população acima dos 60 anos. Então, eu obtive ele com os 15 anos, que é quando as células de defesa do nosso corpo, os glóbulos brancos, eles começam a crescer e a se multiplicar de uma forma muito desordenada, né? Que é onde essa parte do nosso corpo ela é responsável pela parte de defesa, por isso que é do sistema linfático, que ele produz a linfa no nosso organismo. E é um câncer de sangue, né? Porque essa linfa, ela passa pelo nosso sangue para proteger do nosso corpo de infecções, de bactérias e outros micro-organismos. Só que ele acaba criando uma disfunção. Então, quando você começa a ficar doente com o linfoma, você fica muito mais suscetível a infecções porque ele não está funcionando da maneira correta. Certo, entendi. Eu vi nas suas redes sociais que você compartilhou em setembro do ano passado que você tinha se curado, né, do câncer, ia fazer sua última quimioterapia. Aquela tinha sido a primeira vez ainda que você estava tratando a doença ou a segunda vez? Não, já era a terceira vez, quarta, bem dizer, porque eu fiz o primeiro tratamento final ali de 2021, quando eu descobri, fiz o outro tratamento em abril, maio de 2022 e comecei em 2022 também outro tratamento, que foi daí o que iniciou meu transplante, a imunoterapia. Aí depois, em 2022 ainda, eu fiz o transplante de medula óssea. E em 2023 eu retornei a fazer um tratamento da imunoterapia que eu fazia antes do transplante para a doença não voltar mais. Então era uma quarta linha ali, terceira linha de tratamento já. Entendi. Quando você postou aquilo, né, você fez um post bem emotivo falando da sua recuperação, do fim, né, da quimioterapia, mais uma vitória. Mesmo você já tendo passado por isso outras vezes, você imaginava que teria que passar por isso outra vez, tão próximo assim, que foi quando voltou agora? Não. Eu sempre tive muito medo de que a doença fosse voltar. E quando eu comecei a sentir de novo os sintomas da doença, eu já imaginava que eu estava doente, até porque eu já sabia como que eram os sintomas, como que era viver com a doença antes de eu descobrir ela, né? Então eu já tinha um conhecimento do meu corpo, o que estava acontecendo. Mas eu demorei um bom tempo, assim, para assimilar tudo dessa volta, né? Da volta dos meus sintomas, e eu senti muito medo. Mas eu não imaginava que ele voltaria tão cedo. Eu, bem no fundo, assim, acho que todo paciente oncológico tem uma sensação de que você vai ficar doente de novo, mas é mais por conta do medo. E esse medo, assim, ele tomou conta da minha vida quando eu percebi que eu estava doente de novo. Quando você teve essa percepção de que estava doente de novo, você entrou meio que assim numa negação ou não quis voltar ao médico? Passou alguma coisa desse tipo pela sua cabeça? Sim, eu não queria. Foi ali que foi me oferecido o último tratamento que eu fiz, né? E que tinha disponível para mim. Mas eu não queria fazer ele.
Tanto que parece que eu tive que entrar na justiça para conseguir a medicação, mas parece que todo o processo ali jurídico foi bem burocrático justamente por eu não querer, sabe? Então eu não queria de todo custo. E na verdade eu já lidava com essa questão de não querer tratamento desde que eu fazia o tratamento lá atrás, mas não que eu não queria o tratamento, né? É que era muito cansativo, sabe? O É muito sofrimento no... pesado, então, quando eu percebi que eu ia ter que me submeter de novo a um tratamento, eu entrei em uma negação bem grande, assim. Mas no final eu realizei, mas eu fui proibida de utilizar a dose, né, por conta que me deu uma reação muito grave da mesma. E aí já logo te ofereceram os cuidados paliativos que você tem feito agora? Então, na verdade, eu nem fui instruída que seria o cuidado paliativo direto pra mim, né? Uhum. Eu sabia mais ou menos o que era um cuidado paliativo, mas eu tinha na minha cabeça, assim, que era uma coisa pra morte, sabe? E então, assim, eu nunca fui avisada que meu tratamento era um tratamento paliativo. Porque aquele tratamento que me ofereceram já era um tratamento, assim, pro resto da minha vida, sabe? Sim. Então seria um tratamento paliativo, mas eu nunca fui avisada sobre isso. Só a única coisa que a médica falou pra mim é que eu faria um tratamento que não me curaria mais, mas que só manteria o tumor estabilizado. Então eu fui atrás de saber o que eram os cuidados paliativos e procurar alguém que fornecesse esses cuidados paliativos na medicina, mas assim, eu nunca fui informada, tanto que na consulta, antes de eu fazer a dose da medicação, na consulta que eu descobri que o tumor tinha voltado, eu questionei se eu não podia ir para os cuidados paliativos, né? E a médica falou pra mim que não, que eu era muito nova, que eu não tinha por que ir para um cuidado paliativo, sendo que o meu tratamento já era um paliativo, né? Quando você quando você fez essa pergunta para a médica, foi justamente pelo cansaço, né, de todo o tratamento, né, de locomoção que tem que ter, enfim, mas também pela dor que você sentia? Sim, sim, porque eu já tinha essa ideia na minha cabeça. Quando eu terminei o meu tratamento ali em 2023, eu lembro que eu falei pra minha família, eu já estava com o Lucas também, de que se algum dia voltasse o meu câncer, enfim, eu não queria tratar, eu queria só cuidar da minha dor, porque eu sinto dor, quer dizer, sentia dor quando eu não tinha a doença Uhum. e sinto dor agora que a doença está estabilizada como sequela. Então, assim, me incomodava muito, mesmo quando eu não tinha a doença, sabe? E eu sempre falava pra minha família que eu não ia querer tratar de novo, porque é muito sofrimento. Porque eu falava, eu sei que eu vou morrer se eu tentar tratar de novo. E foi justamente o que quase aconteceu, né? Na aplicação ali que eu decidi fazer pela minha família ali e pelo Lucas do meu último tratamento, eu quase morri depois da aplicação por conta que desencadeou neuropatia crônica essa medicação. Sim. Quando você teve todas essas sequelas, né, desse último tratamento, e aí a fala da médica, né, de que seria talvez a opção ir para os cuidados paliativos, você sempre teve assim muito leve com a sua decisão, ou nesse período quando veio assim mais certeiro o diagnóstico e de que estava mais agressivo, você em algum momento questionou algumas coisas, Deus, enfim? Não, eu nunca consegui questionar a Deus desde que eu fui diagnosticada e no decorrer do meu tratamento também. A única coisa que eu questionava era a mim mesma, porque depois eu soube que o que desencadeou a minha doença foi o meu emocional. Claro que o câncer ele é uma coisa genética, né? Mas tem algumas coisas que tendem a desencadear a doença, principalmente quem tem histórico ou tendência familiar. Então, assim, eu acabei desencadeando a minha doença com uma influência muito grande no meu emocional. Quando eu queria questionar, eu não conseguia questionar a Deus, eu só me questionava. Eu questionava, meu Deus, como que eu consegui chegar nesse estado, sabe? Porque sempre que eu tenho uma recaída emocional, por exemplo, com a minha ansiedade ou com alguns sintomas depressivos, os sintomas da doença ou a própria doença em si tendem a aparecer muito, sabe?
Então, a minha revolta foi comigo mesma, não foi nem com Deus. Entendi. Nesse processo, você falou da sua família, que você tentou fazer o tratamento por conta da sua família, do seu namorado. Nesse tempo, assim, eles foram fundamentais, assim, no seu tratamento? Em algum momento você estava namorando, né? Na época, hoje você está casada. Mas você chegou a pensar que isso poderia afetar seu relacionamento de alguma forma? Quando eu comecei a namorar com o Lucas, eu tinha muito medo de que eu nunca arrumasse alguém ou que ele não quisesse se relacionar comigo, justamente por eu, né, quando eu fazia ali o meu tratamento na época, que foi depois do transplante, eu estava em remissão da doença, mas eu fazia o tratamento, né? Eu falava pra ele que eu tinha muito medo e ele aceitou a situação mesmo sabendo do meu histórico. E ele falou que ele ia se relacionar comigo porque ele me amava. Então, pra ele, por ele me amar, a doença não seria um problema, mas seria um motivo pra gente crescer junto. Então, isso me tranquilizou muito. Me tranquilizou também quando a doença voltou. Mas quando voltou a doença foi um período um pouco diferente. Não era nem medo que ele me deixasse, mas quando a doença voltou, eu sofri um choque assim emocional muito grande, que quando eu me olhava no espelho e sentia, né, imaginava que tinha um tumor dentro de mim, eu sentia nojo de mim mesma. Foi um período assim um pouco complicado até eu aceitar e aprender a lidar. Então, na minha cabeça, ele também tinha nojo de mim. Então, eu achava muito estranho quando ele via... Isso eu nunca abri, assim, pra ninguém. Mas eu achava muito estranho quando ele vinha me abraçar, quando me beijava, enfim, demonstrava um carinho. Porque na minha cabeça era pra ele ter nojo de mim, porque tinha um tumor crescendo. Então, assim, pra mim aceitar isso foi um pouco difícil, né? Porque eu sentia nojo, não ele. Então, eu criei isso na minha cabeça, sabe? Depois que eu entendi que não era culpa minha, que não tinha por que sentir nojo, assim, aí tranquilizou e passou, né? Mas a minha família ali e o Lucas foram fundamentais nisso pra mim entender que não era culpa minha, sabe? Entendi. Então, ao contrário do que você imaginou, ele foi realmente seu porto seguro nessa fase. Sim. Bom, você começou, né? A gente chegou até você, porque, claro, você começou a compartilhar a sua história nas redes sociais. E o que fez você, assim, decidir compartilhar, mostrar a sua luta, mostrar seu tratamento também, abrir sua intimidade, seu casamento, seu relacionamento, sua família nas redes sociais? O que te motivou, assim? Então, quando eu fui diagnosticada, até bem antes, eu tinha uma vida assim com Deus e eu compartilhava tudo, assim, meus devocionais, aquilo que eu estudava a Bíblia, né? Então, o que eu aprendi em tal estudo, isso no meu Instagram. E depois que eu descobri a doença, eu comecei a compartilhar tanto no Instagram como no TikTok, minha vida com a doença. Só que no TikTok, assim, eu transparecia mais um humor, sabe? Eu tenho uma coisa que eu lido com os meus problemas brincando com a situação. Então, até a biografia do meu TikTok era assim, né? Que eu lidava com os meus problemas fazendo piada. E eu viralizei na internet por fazer piada com a doença, mas assim, ninguém me acompanhava. Era só um vídeo que viralizou, alguns e tal. E ninguém me acompanhava, assim, de muito, sabe? Mas depois ali que a minha doença voltou, que, assim, foi um período bem de drama, assim, na minha vida emocional, foi um período que eu transpareci isso no TikTok de uma forma negativa também, e foi a própria internet, assim, que era uma forma de eu desabafar, então também foi desabafando na internet que eu aprendi a lidar com a situação. Como um diário mesmo. Como um diário. E como pessoas começaram a me acompanhar e a ver a minha história. Então aquilo ali me consolava porque eu recebia muitos comentários de pessoas que também passavam pelo mesmo, sabe? Hoje você não se arrepende, você gosta de continuar compartilhando sua vida nas redes sociais, porque, assim, mesmo eu vejo também que você recebe muitas críticas duras, né, de gente querendo se intrometer no seu tratamento e de pessoas questionando o seu diagnóstico. Quando você lê essas mensagens, você se arrepende de alguma forma, se incomoda, te entristece? O que você sente?
No começo, sim. Tem alguns comentários que eu fico bem chateada, sabe? Mas depois eu fui aprendendo que quando alguém não quer acreditar, o próprio laboratório que fez o diagnóstico pode se retratar para essa pessoa, mas a pessoa não vai acreditar. Então eu parei de medir esforços para que as pessoas acreditassem e comecei a medir esforços para aqueles que acreditam, sabe, em mim. E ali mudou essa situação, mas no começo, quando eu comecei a receber dúvidas e críticas pela forma mesmo como eu lido com a doença e pelo modo assim como eu cresci na internet, porque assim, eu não pedi para as pessoas me seguirem, sabe? Até algumas pessoas questionam por que então todo mundo que tem câncer não viraliza e só essa moça viralizou. Só que eu não pedi para as pessoas me seguirem, sabe? Eu só era alguém que compartilhava as coisas na internet e viralizei na internet. Mas nunca foi intencional, sabe? Sempre foi uma coisa assim bem minha e neutra, sabe? Então assim, eu não pedi para ser reconhecida, mas me reconheceram. E a partir do momento que eu vi que me reconheceram, eu tornei a luta de outras pessoas que se mostram com a doença, não só com o câncer, mas com outras doenças, também uma luta minha. Então, o motivo ali do meu Instagram, das minhas redes sociais, é justamente eu fazer um movimento onde as pessoas que lidam com diagnósticos saibam lidar com a situação, mesmo quando tudo parece um tormento, sabe? Mas foi um processo, assim, bem complicado. É que eu acho que muitas pessoas talvez se incomodem com o fato de você falar de uma forma leve, talvez até bem forte, né? Você se coloca muito forte, assim, no que você acredita, quando você fala também do seu tratamento, que quando você não queria, você já estava muito decidida. Talvez as pessoas achem que quem recebe o diagnóstico de câncer terminal tem que estar só numa cama, né? Esperando realmente a hora chegar, assim. Você vê um pouco assim também? Sim, o pessoal vê isso, né? E eu também achava que... Ai, calma aí, caiu minha câmera. Eu também achava que era assim, até saber o que era o cuidado paliativo. Eu só não tô numa cama hoje, na verdade, já fechou o tempo de diagnóstico de morte que me deram. Exatamente no começo desse mês, fez 6 meses. Então, assim, eu só não faleci ou eu só não tô numa cama justamente porque eu conheci a tempo os cuidados paliativos. Foi logo no começo do meu novo diagnóstico, não tinha dado nem um mês do meu novo diagnóstico. Então, assim, foi um tempo ali onde eu conheci a tempo e encontrei um tratamento para a dor, que seria o canabidiol, e justamente por coincidência o canabidiol influenciou no meu crescimento tumoral e estabilizou a doença. Então, assim, eu faço acompanhamento nos cuidados paliativos para tratar os meus sintomas e me proporcionar qualidade de vida. Só que algumas pessoas têm algumas situações, por exemplo, assim, vamos supor que tal pessoa tem o seu pai que passou por um câncer e quando ele entrou nos cuidados paliativos, ele começou a vegetar e ele não deu muito, ele faleceu. Só que são casos e casos. A minha doença, quando eu descobri ela de volta, ela não estava tomada pelo meu corpo. Ela estava na região que eu tinha a doença antes, que era o meu tórax e o meu pescoço. O que me colocou como um paciente sem cura, ali paliativo e terminal, vamos dizer assim, foi justamente essa coisa de que não tinha mais tratamento disponível para mim, justamente por eu ter contraindicação para algumas medicações e quimioterapia não funcionar. Então não tem ali o que controle minha doença em questões quimioterápicas. Por isso eu não faria mais um tratamento também, sabe? Então, tipo assim, isso que me encurralou, assim. Mas hoje, minha doença estabilizada, ao invés, assim, do pessoal ficar feliz com isso, entre aspas, né? Eles questionam por que eu ainda não morri, sabe? Isso, de fato, no começo me incomodou muito. Mas depois eu entendi, né, que por mais que existem minorias, existe uma grande maioria que torce por mim, sabe? Entendi. É bem forte isso que você fala, das pessoas torcerem, te questionarem de por que você ainda
não morreu. Isso hoje ainda te incomoda, te pega, né? Imagino. Sim, pega um pouquinho, assim, na realidade. Mas hoje, como você estava falando, a sua doença está estabilizada e esse é o novo diagnóstico, né? De que está estabilizada, não Sim, avançou nem regrediu. Tá numa linha, sim. no mesmo nível que estava quando você redescobriu em janeiro. Tá menor. Quando eu fiz ali o exame que mostrou que minha doença estava ativa de novo, eu tinha mais, assim, é que o linfoma ele é um aglomerado de tumorzinhos pequenininhos que se juntam e viram um Uhum, tumor grandão, sabe? sim. Quando eu descobri o meu primeiro diagnóstico, em 2021, ele tinha mais de 17 centímetros. Ele era imenso, sabe? Eu ocupava meu tórax inteiro e tanto que quando eu ficava de lado no exame de imagem, mostra uma imagem que eu tô de lado, começou a passar a minha coluna, então ele era bem grandão, sabe? Então, assim, depois ele foi regredindo de tamanho. E quando eu descobri de novo, ele não tinha aqueles centímetros exatos, porque ele era vários ali espalhados, né? Mas depois que eu fiz aquele primeiro tratamento, a primeira dose, e logo comecei o uso do canabidiol, que ele tem um efeito que atinge ali o crescimento tumoral, eu tive uma diminuição muito grande. Hoje, o tamanho dos tumores se encontram em 6 milímetros, o maior. Eu tenho um tumor, os tumores maiores são o do meu pescoço, que é desse lado direito, e também do lado esquerdo do meu pulmão, que eu tenho um tumor do lado do pulmão, não é nem no órgão. Então, eles ali são os maiores, que é os de 6 milímetros. Uhum. Mas apesar dessas críticas de pessoas questionando, né, essas coisas ruins, ainda assim eu vejo que tem muita gente falando sobre milagres e que acreditam na sua cura. Essas mensagens, elas te fazem mais forte, te fortalecem? Ou você... Pode ser que te incomode também. Você se incomoda ou você acha que te fortalece? Não, me fortalece. Essas pessoas que eu vejo que estão comigo, assim como eu luto pela causa delas, também lutam pela minha, são pessoas que me motivam, justamente por essas pessoas que eu não desisti, assim, de colocar a minha história na internet, sabe? Uhum. Então, realmente me ajuda muito a perceber também que eu não tô sozinha, porque tem várias pessoas que se encontram na mesma situação, pior ou um pouco menos do que eu, mas com a mesma doença ou o mesmo diagnóstico. Então, me conforta muito saber que eu não tô sozinha e que de alguma maneira eu consigo encontrar assim paz nessas pessoas e elas encontram paz em mim. E levando assim nesse viés, né, de você encontrar alento, né, uma fortaleza ali nas mensagens que as pessoas te mandam. Hoje em dia, assim, você, já que a doença está mais estabilizada, você tem feito planos para o futuro, de repente com seu marido, de um bebezinho, talvez. Você tem feito planos nesse sentido? Sim, eu faço muitos planos assim. Agora que meu prazo assim é um pouco maior, digamos, né? Na realidade, o meu prazo assim, ele se coloca como indeterminado, vamos supor, pelo prazo enquanto a doença está estabilizada. Porque eu espero que isso não aconteça dessa vez, mas toda vez que alguma coisa funciona pra mim, por exemplo, o que tá funcionando agora é o canabidiol, sabe? Sim. A doença, ela cria ali uma resistência contra o ativo que eu tô usando, sabe? Sempre foi assim em todos os tratamentos. É uma doença bem resistente, uma doença refratária, que eles chamam. Então, assim, tá estabilizada enquanto pode, mas eu sei que quando a doença explodir, ela não vai parar de explodir, sabe? Então, enquanto eu tenho o meu tempo, assim, indeterminado, eu faço muitos planos, sabe? Quer E o aproveitar ao plano máximo, claro. é aproveitar ao máximo. E o plano, assim, a longo prazo, vamos supor, de ter uma família, é um plano que eu e o Lucas a gente coloca muito pra nós, mas que a gente precisa ver e ter certeza se é o momento certo, sabe? Uhum. Porque, e outra coisa, e mesmo se conseguisse expor isso pra internet, seria uma coisa muito difícil, sabe? Porque uma vez eu expressei um desejo de que se eu pudesse, eu adotaria uma criança. Só que eu não posso adotar por conta da condição de saúde, então não é permitido a adoção.
E eu sabia disso, mas eu só expressei um desejo, sabe? Que antes mesmo de eu ficar doente, eu sempre pensei na adoção e sempre apoiei a causa da adoção. Então, assim, quando eu expus esse desejo da adoção na internet, muita gente criticou. Então, você imagina se eu falasse na internet que eu e o Lucas, a gente vai ter uma família, por exemplo, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu teria que, primeiro, estar bem emocionalmente, pra depois, assim, eu pensar em colocar em ação, porque eu sei que independente do que eu planeje e faça, sempre vai ter pessoas que vão criticar, mas eu preciso ter certeza, assim, no meu emocional, se quando criticarem eu vou saber lidar com essas críticas, sabe? Se Porque você vai estar eu também entendo, fortalecida. porque eu entendo que a gestação não é uma coisa fácil, assim, né? Eu Uhum. sei que o emocional da mulher, ele fica muito mais frágil e afeta a criança. Então, assim, eu preciso estar bem emocionalmente também, né? Bom, Isabel, eu quero agradecer por você ter topado conversar comigo hoje. Quero, né, te desejar melhoras, claro que não tô, né? Quero que você continue seu tratamento, viva o máximo que você puder a sua vida da melhor forma que você achar. E quero agradecer por você ter topado conversar comigo aqui hoje. Eu que te agradeço. Muito obrigada por permitir que eu traga um pouco da minha história e a minha versão das coisas também. É um prazer ter falado com você e que Deus te abençoe muito. Amém, nos abençoe. Bom, gente, muito obrigada e a gente fica por aqui.